Dia 31, a noite da destruição. Queridos irmãos, a paz de Cristo Jesus, Deus te ilumine e Deus te dê graça. Eu resolvi gravar essa mensagem na madrugada depois que eu tinha orado, buscado a Deus, para que Deus assim me conduzisse nesse ensinamento para acalmar o coração, acalmar a mente de milhares e milhares de pessoas por onde este áudio vai chegar. Até peço que você compartilhe o máximo dessa informação, o máximo dessa palavra, desse ensinamento. Primeiro, vamos ler a Bíblia que nos dá toda a segurança, a Bíblia que é o cinto de segurança, embora haja um acidente, embora haja o carro venha capotar, mas nós estivermos com o cinto da segurança, chamado Bíblia, nós jamais seremos feridos em qualquer advento, em qualquer acidente. Gênesis, capítulo de número 18 e versículo de número 23. Abraão faz uma pergunta intrigante para Deus, e é com essa pergunta que eu quero responder muitas dúvidas e muitos questionamentos do dia 31 de março. Quero responder muitas dúvidas para este dia 31 de março. Chegou-se Abraão dizendo a Deus: destruirás tu também o justo com o ímpio? Meus irmãos, existe mais de uma profecia concernente o dia 31 de março, mas a que ficou forte em evidência foi a do pastor, se não me falha a memória, pastor Ezequias, quando ele diz que Deus falou com ele, pediu para a igreja orar e jejuar e ungir as suas casas, porque certamente a madrugada do 31 será um terror sobre a terra. E muita gente tem entrado em desespero, em colapso. Eu tenho recebido inúmeras ligações de gente pedindo para eu orar, consagrar o azeite, gente pedindo orientação, e eu quero responder essas pessoas agora. Eu acredito piamente, eu acredito como há um Deus na minha vida, um Deus no céu, de que Deus continua falando, hoje falando através do seu Filho, da palavra de Jesus, usando os seus servos. Está escrito em Hebreus capítulo 1, havendo Deus falado outra hora pelos nossos pais, os profetas, hoje fala a nós pelo Filho, pelos seus filhos. Eu acredito que Deus fala e Deus tem falado. Sinais são falas de Deus evidentes na terra. Mas o que eu não estou acreditando e o que eu não estou admitindo é o pânico, é o medo desenfreado que o povo de Deus tem sofrido e está passando concernente às datas proféticas, ou os dias proféticos, ou uma profecia que sai da boca de alguém. O povo de Deus tem entrado em pânico e eu pergunto: por que você está em pânico? Por que você tem medo? Se você é de Deus, se você foi ensinado, doutrinado na palavra, se você foi corrigido, redaguido na palavra, orientado na palavra, qual é o teu medo, homem de Deus, mulher de Deus? Por que tanto pavor? Por que tanto medo sobre você? É isso que eu não estou entendendo. Eu tenho orado e perguntado a Deus qual é o motivo do desespero do seu povo na terra, da igreja de Jesus em geral na terra.
Se até o ano passado nós estávamos dizendo que estava tudo bem, Deus é poderoso, Deus nos protege, Deus nos livra, e agora o povo está desacreditando do Deus que eles creram, serviram a todo tempo, até chegarem a época de passar essa confiança para aqueles que não têm Deus, porque quem deve estar desesperado, meu irmão, quem deve estar amedrontado, meu irmão, quem deve estar apavorado é o povo que não conhece a Deus. Não é você que carrega uma Bíblia, que carrega o nome de cristão, que passou o tempo da tua vida todo dentro dos templos, orando, falando com Deus. O que está acontecendo, meu irmão, com a igreja? Que medo é esse? Ou então vocês não estão salvos, porque o salvo não tem medo da morte, o salvo encara a morte como um passaporte para a vida. Ou então vocês devem ao mundo, porque quem não está preparado, quem não está salvo, quem não tem certeza da vida eterna, esse sim tem que estar apavorado, tem que estar com medo mesmo, porque a vida dele não condiz com a palavra e ele sabe, se perecer hoje, não entrará nos céus, mas herdará uma eternidade no inferno. Esse é o medo das pessoas. Abraão faz uma pergunta para Deus: destruirás tu, ó Deus, o justo com o ímpio? É óbvio que não, irmão. O justo é guardado, o justo é diferenciado, irmão. O justo, Deus põe a mão. O justo, Deus guarda a casa, os filhos, a geração. O justo, Deus preserva. Deus disse para Moisés, Deus falou para Moisés, no capítulo 12 de Êxodo, versículo 12: eu passarei pela terra do Egito, esta noite ferirei todos os primogênitos do Egito, desde os homens até os animais, e todos os deuses do Egito farei juízos, diz o Senhor. No versículo 7 ele diz: tomarão do sangue e poluar sobre as ombreiras na verga da porta das casas em que estiverem reunidos. Deus diz para Moisés: fala para o povo reunir-se, as famílias reunirem-se, filhos, pai, nora, genro, família, reúnam, fiquem dentro de casa, sacrifiquem um cordeiro, e se o cordeiro for grande para o tamanho da família, chame o vizinho do lado, fiquem ali porque eu vou passar. Ó Deus ajuntando o povo, ó Deus guardando a família, ó Deus dizendo: fica dentro de casa porque eu vou passar e a casa de vocês não vai ser afligida, não vai ser tocada, não vai ter morte, não vai ter destruição. O anjo da morte passará, mas passará sobre a casa de vocês. Agora, eu acredito, meus irmãos, mais do que uma profecia e mais do que uma notícia, eu acredito num ajuntamento de famílias. Nessa época de pandemia, Deus está falando através da pandemia. Deus está falando e muitos não estão percebendo, não estão entendendo. Por que Deus está fazendo com que as famílias se unam, ficam mais tempo juntos? Voltem a ter convívio social, não, convívio familiar, ao pé da mesa, que é o segundo altar da casa. Por que famílias que estavam distantes uma da outra, não tinha comunhão, não tinha tempo um para o outro, agora estão todo mundo junto? Por quê? Porque o que Deus fez em Êxodo capítulo 12, versículo 7 a 12, Deus está fazendo de novo. Ajunta a família, chama um após um. Fiquem atentos, unidos debaixo do mesmo teto. Eu estou passando na terra. Mas isso não é motivo de desespero, isso é motivo de você glorificar a Deus, porque Deus te ajuntou, te uniu novamente, te trouxe ao convívio da família para mostrar para você que tempos atrás, 2000 e poucos anos atrás, ele já fez isso, quando ele feriu a terra, mas não feriu o seu povo, ele guardou o seu povo. Deu para entender ou não? O que eu estou querendo dizer para você? Que Deus guarda.
Deus livra. Deus guardou Elias do exército de Jezabel. Jezabel disse: eu quero a cabeça de Elias, matam Elias, tragam para mim ele morto. O que Deus falou no capítulo 17, versículo 3 de 1 Reis? Deus disse: Elias, retira-te daqui, vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querias. Deus esconde você e ninguém acha, irmão. Deus esconde você, irmã, e Deus esconde sua família e ninguém acha, irmão. Deus esconde a igreja e ninguém acha. Deu para entender ou não? Por que tanto pavor? O que está acontecendo com vocês? Olha o Salmo de número 17, versículo de número 8. Se isso aqui não basta para você, se isso aqui não é verdade, então, meu irmão, rasga a Bíblia. Desacredita em tudo que você creu outra hora, que você aprendeu. Salmo 17, versículo 8, o Davi diz: guarda-me como menina dos teus olhos, esconde-me debaixo das suas sombras e das tuas asas. Igreja, tu és a menina dos olhos do Senhor, aquieta o coração, fique em paz, meu irmão. O que tiver de acontecer, vai acontecer, porém, na igreja, no justo, o mal não toca, Deus zela, Deus guarda, Deus colocou a marca do Espírito Santo em vocês, nas nossas vidas. Diga glória a Jesus. Amém. Salmo 27, versículo 5. Porque no dia da adversidade tu me esconderás no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo, me esconderás, pô-me sobre uma rocha. No dia da adversidade, meu irmão, Deus esconde o justo, Deus oculta o justo. Salmo 91 diz: o que habita no escondido do Senhor descansa à sombra do Onipotente. Deu para entender ou não? Igreja, fica em paz. Eu acredito nos homens de Deus, nas profecias. Eu acredito que Deus está bradando, falando, mas eu não posso acreditar que uma igreja que devia estar sinalizando confiança, sinalizando paz para o mundo que está desesperado, sinalizando tranquilidade, eu não acredito que essa igreja, esse povo estão preparados. Povo que ao invés de pregarem a calmaria, estão desesperados. Prepare sua vida, prepare o seu coração, prepare sua família. Voltem para Jesus. Se vocês não agem confiança no Deus que vocês servem, é porque vocês estão errôneos, em caminhos errôneos, e não têm certeza da sua salvação e nem do Deus que vocês professaram. Isso está acontecendo, porque quando a gente crê, confia nesse Deus, meu irmão, passa os céus e a terra, mas a gente não é abalado, porque a palavra nos assegura. Diga glória a Jesus. Passe essa palavra, esse ensinamento para o mundo todo, tá bom? Aonde houver um desesperado, um escondido, um que está entrando em depressão, ele ouvir isso aqui, o Espírito Santo vai falar com ele e vai trazer paz para o coração dele. Deus abençoe.